Gente, olha só esse pão recheado de dar água na boca. É um pão de cebola recheado com presunto e queijo. E eu vou ensinar para vocês como é que eu fiz essa delícia aqui. Vamos aos ingredientes. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo branca sem fermento, uma xícara de leite morno, um copo americano de óleo, uma cebola média, 3 colheres de sopa de açúcar, uma colher de sobremesa de sal, 2 ovos, fermento biológico seco, próprio papão, 10 gramas e o recheio de presunto e queijo. A primeira parte eu coloco todos os ingredientes no liquidificador, com exceção da farinha de trigo. Aí eu levo isso aí tudo para bater, mas você também pode fazer ele misturando com fouet. E aí eu vou colocando esse líquido aos poucos na farinha de trigo. Vou colocando e aqui vocês viram que a massa ficou bem pegajosa. Aí nesse ponto aqui eu acrescento mais 200 gramas de farinha de trigo. Então no total são 700 gramas de farinha de trigo. E aí depois termino de amassar com a mão, dou uma sovada nessa massa e deixo descansando cerca aí de 1 hora e meia, dependendo do clima da sua cidade. Aqui tava fazendo frio, então foi necessário as 1 hora e meia e depois ela ficou assim bem fofinha. Aqui eu passo um pouco de óleo na bancada para a massa não grudar. Dou mais uma sovada nessa massa e eu vou repartir ela em 2 partes, né? Vai ficar um pouco desigual, porém, como é para consumo próprio e eu também não tava assim com muita paciência, mas se você quiser você pode ir pesando de forma que todos os pães vai ficar mais ou menos aí do mesmo tamanho. Se for para vender especialmente, aí é bom fazer isso para ficar não só uniforme, mas também para que você possa fazer a precificação corretamente. E fica bonito esteticamente falando, né? Aqui os meus você vê que alguns ficaram maiores, outros ficaram menores, mas vamos lá. Aqui eu peguei aquele presunto e aquela mussarela, dividi ela na metade para ficar assim compridinha. E aqui eu tive um pouco de dificuldade porque a minha bancada é bem pequena. E aí eu pego um desses montes de massa, abro ele e depois eu coloco uma metade de presunto, uma metade de mussarela, coloco um pouquinho de orégano e para fechar, a gente pega essas sobrinhas que fica do lado, dá uma dobradinha nelas para dentro e depois vem enrolando. Essas dobras que a gente faz na lateral é para evitar que o queijo ele saia, né, para fora do pãozinho na hora que ele estiver assando. Então assim fica melhor, evita que o queijo vaze. E aí é só você repetir esse processo até acabar toda a massa. Aqui o meu presunto acabou, e aí eu fiz mais uns 3 pães aí sem presunto, somente com queijo. E ainda sobrou um pouco de massa, então vou fazer os pãezinhos sem nada. Eu vi uma moça fazendo essa técnica aqui, é a primeira vez que eu faço, então não ficou muito bom. Mas vamos lá, praticamente ela abre a massa, faz 2 cortes de cada lado da massa, trança uma parte mais grosso, no outro lado ela enrola para que fique essas partes das trancinhas fique bem mais fininha, então ela enrola dos 2 lados e depois vem trançando. Como eu falei, é a primeira vez que eu tô tentando, então não ficou muito bom,
e eu tive bastante dificuldade para fazer, às vezes fica soltando a trança, mas é isso, vamos lá. Aí depois que você trançou tudo, você vem, né, volta enrolando os pedaços, vai passando aqui, não deu pra ver muito bem, porque minha mão também ficou na frente, coisa de gente amador, né, gente? Mas é assim, aí vai fazendo essas rosinhas, uma espécie de rosa. Na teoria é bem fácil e acredito que com o tempo, né, com o treino, a gente possa fazer isso aqui rapidinho, igual profissional. Então, pela primeira vez, é isso. Depois de enrolar tudo, é hora de deixar a massa descansando. Como eu falei, aqui nesse dia tava fazendo um pouco de frio, então tive que deixar descansando aí por mais ou menos uns 40 minutos, até a massa dobrar de tamanho. Depois que ela cresceu, eu volto pincelando uma gema, eu gosto de colocar um pouquinho de café, então eu bato bem a gema, coloco um pouquinho de café, e aqui eu também coloquei orégano, e depois é só pincelar sobre todos os pãezinhos. É bem fácil essa parte, então nada de segredo. Depois que eu pincelei tudo, eu levei ao forno pré-aquecido a 190 graus por mais ou menos 35 minutos. Dependendo do seu forno, pode ser que essa quantidade de tempo varie, então seguro você deixar aí no forno até ele ficar dourado, que não tem erro. Depois de assada, com os pães ainda quentes, eu pincelei um pouco de margarina derretida em cima deles. Eu vi uma moça fazendo isso com manteiga, mas como eu não tinha, foi margarina mesmo e ficou muito bom. Dá um diferencial. Aqui para vocês verem como é que ficou a massa. Essa parte aqui ficou um pouquinho mais sequinha, porém, no meio dela aí, vocês conseguem ver que tá bem fofinho. Olha só esse pão. Olha essa massa. Sério. E agora a melhor parte, gente. Olha aqui. Gente do céu, olha o queijo derretendo, sério, ficou maravilhoso, simplesmente façam, principalmente se você é fã de cebola, essa massa de pão fica perfeita e recheada também fica maravilhosa e você pode trocar esses recheios. Gostou da receita? Curte, comenta e compartilha com quem vai fazer isso pra você.